Bora falar um pouco da carteira de dividendos do Banco Safra, que hoje tem um potencial de retorno em dividendos de cerca de 13%, mas eu vou pegar ação por ação e vou comparar com a minha planilha pessoal e bater se realmente elas devem entregar esse percentual para 2025. E no final eu quero mostrar um gatilho que pode indicar que as empresas devem pagar mais dividendos para os próximos anos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos. Sem enrolação, bora lá? Então, o Banco Safra divulgou a sua carteira de dividendos para o mês de outubro e eles indicaram as 10 ações que detêm um potencial de alta de até 57% e retornos em proventos de cerca de 13,5%. E eles ainda indicam que em setembro a carteira teve um desempenho de 1,38% versus uma alta de 2,8% do IDIV e o Bovespa que subiu 3,4%. E sobre as 10 ações do Banco Safra, hoje eles detêm JBS, porém eu não acompanho dentro da minha carteira de investimentos e da minha planilha pessoal, BB Seguridade, com potencial de 13% de proventos, Itaú, 8,6% de proventos, Banco Bradesco com 8,3%, Petrobras com 13,5% de dividendos, Vale com 12%, Gerdau, que eu também não acompanho tão próximo assim, preciso de estudar um pouco mais essa companhia, com 16,6% de proventos, CPFL com 5,8%, Telefônica Brasil, que seria a Vivo, com 7,5% de proventos, e a Copel com 9,8% de proventos. E dentro da minha planilha pessoal, tirando a Gerdau e a JBS, eu detenho todas as outras empresas. E por coincidência, a BB Seguridade, a Petrobras e o Bradesco, que teoricamente pagarão os maiores dividendos olhando para as companhias, todas as três hoje eu tenho na minha carteira de investimentos, com destaque para a BB Seguridade, que hoje é a maior posição que eu detenho na minha carteira de investimentos. E eu fui um pouco conservador, coloquei um dividendo na ordem dos 11%, mas eu acredito sim que a BB Seguridade poderia pagar cerca de 12 a 13% de dividendos. Petrobras acredito num dividendo na ordem dos 9,5% a 10% de dividendos ordinários, mas se a Petro se animasse e pagasse dividendos extraordinários, poderia sim chegar próximo dos 12 a 13%, conforme o Banco Safra. Banco Bradesco, bem em linha do que o Banco Safra está entendendo, dividendo na ordem dos 8%. CPFL, acredito que vai pagar mais dividendos do que o Banco Safra está pretendendo, com cerca de 7,3%, e o Banco Safra projetou 5,8%. Banco Itaú deve pagar na ordem dos 7%, um pouco menos do que o Safra tem projetado, na ordem de um pouco mais de 8%. Diversos analistas e casas de análise têm projetado que a Copel para os próximos anos pode pagar cerca de 10 a 11% de dividendos, porém eu não acredito nisso, visto com o lucro projetado para 2025 e 95% de payout, a Copel deve pagar cerca de R$ 6,50, principalmente nessa última elevação na cotação, que saiu dos R$ 8,00 até essa casa dos 12. Então eu não acredito que a Copel deva pagar os 9%. O mesmo ocorre para a Vale, que hoje eu acredito num dividendo bem mais moderado do que o Banco Safra está apostando, que eles falam que a Vale deve pagar na ordem de 12%, porém eu acredito que a Vale deve pagar cerca de 5,8%, e a Vivo, que fica bem em linha do que eles estão pensando, em 5,5% de proventos. E falando um pouco das três empresas que podem pagar mais dividendos para 2025, começando com a BB Seguridade, com um valor de mercado atual de cerca de 13,1 bilhões, um lucro líquido recorrente no primeiro semestre de 2025 de 4,2 bilhões, um crescimento de 20% ano contra ano, olhando desde 2020. E percebam que a BB Seguridade paga um percentual do lucro bem elevado, cerca de 88% do lucro líquido em proventos, e a média desde 2013, que foi o IPO da BB Seguridade, foi de pagamentos na ordem de 88% do lucro líquido. E um ponto que muita gente tem ficado pé atrás com a BB Seguridade seriam os efeitos da inadimplência no Banco do Brasil, visto que hoje a parte rural contribui com cerca de 40% dos resultados da BB Seguridade. Porém, percebam que o CFO da BB Seguridade destaca que a seguradora só indeniza perdas climáticas. Então, abre aspas, se não for climático,
o problema se restringe ao Banco do Brasil e ao produtor. Então, visto que essa inadimplência atual não provém de ordem climática, esse seria um problema que o produtor tem que resolver com o Banco do Brasil. E isso, teoricamente, não se refletiria na BB Seguridade. O reflexo poderia vir de ordem indireta, com menor contratação de seguros rurais, mas diluído em vários anos, o que pode reduzir o impacto imediato. E eles ainda destacam que o mercado de crédito rural é mais desenvolvido que o de seguro, que cobre apenas 7% da área plantada. Abre aspas, estamos em estágio inicial, por isso há oportunidades de compensar uma desaceleração para 2026. Outro ponto que eu sempre gosto de destacar, que essa é uma empresa coringa, ou seja, quando a taxa Selic encontrava-se em 2%, a maior parte do resultado da BB Seguridade vinha da sua própria operação, e em 2024, em que a taxa Selic encontra-se em 11%, cerca de 85% do lucro vem dos seus resultados, e apenas 15% vem do resultado financeiro. Então a BB Seguridade destaca que a baixa taxa de juros favorece o resultado operacional e reduz o resultado financeiro. E no ambiente de juros altos, isso desacelera o ambiente operacional e favorece o resultado financeiro. Então essa seria uma empresa coringa que conseguiria ganhar dinheiro em ambos os cenários. Outro ponto que eu gostaria de destacar do CFO da BB Seguridade é que com a variação da taxa Selic, cada ponto percentual representa 100 milhões de lucro na seguradora, para cima ou para baixo. Então, no momento em que a taxa Selic arrefecer, saindo dessa casa dos 15%, chegando em torno de 10%, 9%, o resultado operacional da BB Seguridade poderia aumentar. E desde o IPO, esse seria o menor preço sobre lucro da história. Isso aconteceu apenas na pandemia, em que a BB Seguridade chegou a ser cotada por um PL na ordem dos 6 e pouco, e atualmente encontra-se com um PL na casa dos 7. Então isso seria uma raridade dentro dessa empresa que tem sido muito resiliente. Agora falando um pouco da segunda empresa que poderia pagar maiores dividendos dentro da minha planilha pessoal, que seria a Petrobras. E eu já mostrei esses slides de outras vezes, que a Petrobras foi a terceira maior petroleira mais lucrativa do primeiro semestre, perdendo apenas para a Saudi Aramco e para a ExxonMobil. E percebam que hoje a margem de lucro da Petrobras encontra-se em 25%, ou seja, a cada R$100 de receita, R$25 viram lucro diretamente no bolso da Petrobras. Apesar de deter alguns não recorrentes nesse quesito, cerca de 18% de ordem recorrente acaba virando lucro para a Petrobras, o que seria uma rentabilidade fantástica. Outro ponto, percebam nesse gráfico feito pelo pessoal do BTG Pactual, que relaciona os investimentos da Petrobras pelo preço no barril de petróleo, e atualmente o petróleo encontra-se em $64 por barril. Então, olhando a expectativa de CAPEX do BTG em torno de 13 bilhões de dólares, a Petrobras poderia pagar cerca de 9,9% de dividendos, em linha com o que eu espero olhando para a minha planilha pessoal. E olhando por essa outra tabela, que relaciona a produção média de petróleo da Petrobras pelo preço do barril de petróleo. Hoje a Petrobras encontra-se com uma produção levemente acima dos 2,45 milhões de barris de petróleo por dia, e no preço de $64 por barril, novamente chegaríamos a esse dividend yield na casa dos 10% para a Petrobras. E eu já falei isso outras vezes, mas é importante para o investidor que nós façamos movimentos anticíclicos. Então, em momentos de euforia em diversos setores da Bolsa Brasileira, a gente poderia estar olhando em alguns setores que caminharam um pouco para trás, porque em algum momento esse setor poderia se recuperar, principalmente se tratando de empresas sazonais. Então percebam que o Ibovespa em 2025 cresceu até um pouco mais do que esse gráfico, cerca de 20%, enquanto o preço do petróleo caiu em 11%, a Petrobras em 15% e a PetroRecôncavo em mais de 21%. Então poderia ser um bom momento para a gente analisar com mais carinho a Petrobras. Mas muita cautela ao investir. Percebam que olhando o preço do barril de petróleo dos últimos 20 anos, a média seria em torno de $72 por barril, e atualmente a gente encontra no preço de $64.
Então isso não seria toda aquela barganha assim, conforme aconteceu em meados de 2009, que o preço do barril chegou a $40, em 2016 que chegou a menos de $40 e em 2020 que chegou abaixo de $20 e depois explodiu chegando a quase $120 o barril. Então olhando por esse indicador, não seria toda aquela barganha. Agora falando da terceira empresa, Bradesco, que deve pagar cerca de 8,5% de proventos. Então percebam que no segundo TRI de 2025, o Bradesco lucrou cerca de 6,1 bilhões, que foi uma alta olhando TRI por TRI em 3,5% e olhando a semestre de 33%. O ROI atualmente do Bradesco encontra-se em 14,6%, uma alta muito expressiva de 3,2% olhando ano contra ano. E eu já falei outras vezes, o mercado tem um número mágico que bancos que detêm um ROI de 15% deveriam ser cotados por um preço sobre valor patrimonial na casa de 1 e atualmente o Bradesco encontra-se em 0,89. Então, aparentemente, o pessoal tem precificado bem o banco olhando nesse quesito. E o Bradesco ainda destaca que as receitas cresceram em todas as linhas, margem financeira, seguros e serviços, e eles têm feito estabilidade na inadimplência e redução na carteira reestruturada. E o Bradesco tem aprendido com os seus erros, visto que em meados de 2022, a carteira de crédito do Bradesco encontrava-se bem desleixada, com altos índices de provisão para devedores duvidosos e alta inadimplência. Então, aparentemente, o Bradesco estava emprestando sem muitas contrapartidas, e isso acabou se refletindo quando chegou a inadimplência e a taxa de juros aumentou em meados de 2022, então a carteira de crédito do Bradesco sofreu muito e aparentemente o Bradesco tem melhorado nesse quesito, visto que hoje o custo do crédito que relaciona a provisão de perda esperada dividido pela carteira de crédito do Bradesco encontra-se em 3,2%, bem abaixo do que estava ocorrendo em meados de 2022. E outro reflexo é que a inadimplência acima de 90 dias tem se controlado, visto que em meados de 2023 encontrava-se em torno de 5,7% e atualmente o Bradesco encontra-se em 4,1%. Então conseguiu melhorar em muito nesse quesito. Outro ponto que o mercado sonha que o Bradesco faça é o IPO do braço de seguros, que tem uma rentabilidade muito boa. Percebam que o ROI sempre fica variando na casa de 22% a 21%. E no primeiro semestre de 2025, o Bradesco Seguros lucrou 4,7 bilhões. Então, fazendo uma estimativa de lucros, se o segundo semestre refletir o primeiro semestre, o lucro líquido do Bradesco Seguros seria em torno de 9,5 bilhões, cerca de 90 centavos por ação, e com um preço sobre lucro de 10, que não é nada irreal para as seguradoras, o valor de mercado do Bradesco Seguros seria na ordem de 95 bilhões. E atualmente o Bradesco total tem um valor de mercado de 155 bilhões. Então hoje, cerca de 60% do valor de mercado do Bradesco vem da base de seguros, do Bradesco Seguros. E só para se ter ideia, o valor de mercado hoje da BB Seguridade é de 66 bilhões e da Caixa de Seguridade cerca de 45 bilhões. Então, olhando sob essa ótica, fazendo uma projeção, hoje o Bradesco Seguros seria uma das maiores seguradoras da Bolsa Brasileira. E o mercado sempre sonha com essa possibilidade do Bradesco fazer o IPO desse braço. E um ponto que pode destravar muito dividendos nos próximos anos é essa notícia. O CAPEX encontra-se em desaceleração. As empresas da B3 cortaram investimentos e indicam mudança no ciclo. Então, para quem não sabe, CAPEX seria uns investimentos que a empresa faz. Então essa reportagem destaca que a mediana do CAPEX dividido pela depreciação das empresas da B3 caiu para 99,47%. Então isso indica que as companhias estão investindo menos do que o necessário para repor a depreciação dos ativos. Então, olhando por esse indicador, as empresas não estão investindo nem mesmo para gerar mais receitas, mas não estão conseguindo nem repor a própria depreciação dos ativos que elas já detêm em portfólio.
Então a retração também impressiona, foi uma queda de 14,3% percentual frente ao trimestre anterior. Então isso indica que as empresas brasileiras estão mais cautelosas, reduzindo desembolsos em projetos de expansão ou adiantando investimentos. E se as empresas não estão investindo, esse dinheiro poderia ficar parado em caixa ou poderia ser destinado a maiores pagamentos de dividendos. Então existem diversas empresas que às vezes entram num ciclo maior de investimentos e nesses momentos elas pagam um payout menor ao investidor e no momento que os investimentos caem, elas entram num ciclo de colheita da receita e é nesse momento que ela acaba pagando altos dividendos aos investidores. Então isso poderia estar acontecendo com algumas empresas, visto que elas têm diminuindo seu capex. E principalmente empresas que são small caps, que olhando por esse indicador, hoje estaria na casa dos 90%. Então essas empresas não estão conseguindo nem repor a depreciação dos próprios ativos. Mas me conta aqui, pessoal, dessa carteira de investimentos do Safra, você tem alguma empresa dentro da sua carteira? E hoje você está apostando em alguma das três que eu citei nos meus slides? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.